Eu tenho uma história engraçada sobre o microfone, mas não tá, porque o tempo é curto. Vocês sabem, umas décadas atrás, eu li um artigo sobre um missionário que estava na Indonésia. E ele queria trabalhar com universitários, e a estratégia dele foi o seguinte: ele ganhava a confiança dos universitários. Quando ele tinha uma amizade bem estabelecida, aí ele falava a verdade sobre Maomé, que era pedófilo, que era violento, que era avarento, etc. E, claro, ele acabou preso. E ele estava diante da possibilidade de uma pena de 10 anos. Talvez ele não teria sobrevivido. Assim, um muçulmano tomou a causa dele, eu acho que foi o advogado dele, mas ele não explica bem no artigo. E lutou a favor dele e conseguiu livrá-lo da sentença prisional. Quando terminou todo o drama, esse muçulmano falou com ele assim: eu creio no seu coração que você está aqui para nos abençoar. Eu creio que tem boas intenções a nosso respeito para o povo indonesiano, mas você tem que mudar de estratégia, senão você vai acabar morto. Com tudo isso, ele ficou desanimado e deixou de ser missionário. Ele foi trabalhar como professor na escola americana, numa grande cidade lá na Indonésia. Um dia ele ouviu duas moças, filhas de missionários, conversando no corredor, e uma perguntou para a outra: onde está seu pai? E ela falou: não sei, eu acho que ele está em tal ilha, porque outra aldeia se entregou para Jesus. Aí este homem ficou intrigado. Em parte, ele nunca tinha visto o resultado assim. Então, em parte, ele pensou: deve ser sincretismo. Vai ver que ele está fazendo alguma coisa errada aí para isso. Mas, no outro lado, ele estava um pouco intrigado para saber se tinha mesmo algo real. Acho que nem ele sabia bem os motivos. Mas ele entrou em contato com aquele missionário frutífero e pediu: você pode me discipular? Ele disse: eu posso. Agora, você tem que trazer um amigo muçulmano. Ele disse: mas eu não tenho um amigo muçulmano. Ele disse: não, então não posso te ajudar, mas você vai, acha alguém e faz uma amizade. E tem que ser uma pessoa assim, rica, para não estar pensando que vai ganhar algo de nós. Tem que ser um muçulmano sério que já fez peregrinação a Meca, o Hajj. Então, quando você acha alguém assim, e você forma uma amizade com ele, volta para mim e faremos isso. Ele foi, achou o homem, fez amizade com ele, o dono de uma indústria, e eles começaram a reunir com um missionário frutífero num hotel 5 estrelas para o ricaço se sentir em casa, né? E esse missionário começou no Alcorão. Ele sabia exatamente as passagens, porque o Alcorão, o livro dos muçulmanos, tem muito sobre Jesus. E ele foi daquele Alcorão e gradualmente transferiu a ênfase para a Bíblia e conduziram este homem. Ele acabou convertendo, mudou o casamento dele, mudou a empresa dele, tudo mudou. Então, nosso amigo desanimado ficou animado. E ele disse: agora eu sei fazer. Então ele começou, formou amizade com outro muçulmano igual, e ele fez tudo como o outro homem havia ensinado ele. Usou as mesmas passagens do Alcorão, fez a mesma transferência para a Bíblia, encontrou no mesmo hotel 5 estrelas, tudo igual. E sabe o que aconteceu? Nada.
Esqueci, eu tenho livro aqui. Se você quer os livros, um é sobre fé, um é sobre a história de fé. Eu acho que vão ser muito úteis na sua vida. E já cheguei hoje, um casal ele falou, eu já estou em página não sei o quê. Está sendo bom demais. E a esposa disse, ele fica querendo me contar, eu não quero que me conte, eu quero ler eu mesmo. Então já causou briga. É algo forte, né? Agora, o preço desses livros é R$30 cada livro. Mas se você comprar o kit, é R$40 só para os dois. Amém? É um bom desconto. Porque eu quero que você tenha os livros. Se eu não assinar, é 40. Agora, se eu assinar, é 40 também. Minha assinatura não vale nada, não. Agora, voltando para a mensagem. Eu fiz meu dever de casa aí. Não acontecia nada. E ele estava fazendo tudo igual. O homem ficou frustrado demais. E um dia, uma das mulheres no movimento virou para ele e disse, você quer saber por que é que você faz tudo igual a gente e não acontece nada? Ele falou, é o que eu mais queria conhecer. Eu estou, assim, frustrado, porque ela falou, não produz fruto na sua vida porque você não deixa a Bíblia ser o que ela fala que é. E eu disse, como? Ela falou em Hebreus 4:12, fala que a palavra de Deus é viva. E você não deixa a Bíblia viver. Quando eu li este artigo, aquele homem, então, embarcou numa jornada de procurar deixar a palavra viver e Deus transformou o ministério dele. Nas alturas que eu estava lendo o artigo, ele tinha ministérios em muitos países muçulmanos, ministérios bem fortes mesmo. Mas começou quando ele tentou deixar a palavra viver. Deve ser que ele conseguiu, né? Porque produziu fruto. Eu mesmo li aquele artigo, mudou a minha vida. Eu comecei a olhar a Bíblia com outros olhos, imaginar outras maneiras de ajudar pessoas a caminhar com Jesus. Jesus, uma vez, estava fazendo com os fariseus, falava, vocês cruzam o mar e vai para lugares longes, e quando chega lá, você faz para os élitos que são filhos do diabo igual vocês. Nós não queremos que isso seja a história de missões. E nem queremos que Arapongas fique do jeito que está espiritualmente. Quantos querem ver uma revolução espiritual nesta cidade? Né? Então, o que vamos falar hoje tem tudo a ver com isso. Paulo usa, no lugar, uma frase muito interessante para mim. Ele descreve o ministério dele e suas equipes como dispenseiros da graça de Deus. A graça na Bíblia é mais associado com o poder transformador de Deus do que propriamente com misericórdia. Eu sei que a gente sempre fala de perdão e pensamos que é a graça, mas é só um pedacinho da graça. A maior parte da graça é a vida de Cristo em nós, que nos transforma, nos unge e nos dá poder para produzir fruto, né? Que nos transforma. Então, é para você ser dispenseiro da graça de Deus, né? E para mim também. Agora, na Bíblia, eu vou ler, vamos juntos ver 3 passagens sobre a palavra de Deus. A primeira é em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Meus irmãos, se tem uma igreja que não acredita que as Escrituras são a palavra de Deus inspirada por Deus, aquela igreja não tem mais nada a oferecer. Eu sei que eu fui criado numa igreja assim. Eu não vou falar a denominação para não ofender ninguém, mas meu pai era presbítero até nos abandonar. Brincadeira. Mas era uma igreja liberal, não acreditava mais na nossa igreja. A Bíblia era apenas literatura hebraica, o Velho Testamento, e grega no Novo Testamento. E aí assim não tem nada. Nós temos que experimentar a Bíblia de maneira sobrenatural, ou o termo que eu prefiro, espiritual. Nós temos que experimentar a Bíblia espiritualmente, como a palavra de Deus. E é inspirado mesmo. E é útil para quê? É útil para o ensino. Quantos já aprenderam o princípio da vida através da Bíblia? Levanta a mão, quero ver. Dá um sinal de vida lá, se você, né? Quando eu peço, por favor, me encoraje. É útil para repreensão e correção. Quantos já foram repreendidos pela palavra de Deus? Parece que gostaram, né? Eu ouvi Vocês sabem que hoje esse é um problema. Nós estamos tão metidos como igreja nos valores da sociedade que a gente acaba sendo individualista expressivo sem saber. E muita gente, eu estava falando com um pastor muito bem sucedido, uns meses atrás, ele falou, temos esses números, mas não confio nos números, não. Eu disse, mas por quê? Ele disse, porque se eu confrontar a maioria deles com a palavra de Deus, eles vão me ouvir e depois vão falar, tudo bem, pastor, mas eu não sinto. Você sabe a verdade? Vocês sentiram ou não sentir, não muda nada, a não ser seu estado. Sua opinião sobre Deus não muda quem Ele é. Deus não é uma projeção de uma imaginação humana. Ele é o grande eu sou, Criador dos céus e da terra, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é a fonte de tudo que é real. Sua opinião é... Mas é como nós pensamos hoje, pós-modernismo fala assim, você experimenta uma coisa e eu outra coisa, a mesma coisa, mas eu não posso entrar na sua cabeça, saber o que você experimentou, nem você na minha. Então, nós temos nossas duas realidades. Se você falasse duas perspectivas, eu falava, tá bom, mas duas realidades não é. Só tem uma realidade. E nossa caminhada é descobrir esta realidade, não inventá-la segundo nossos desejos. Então, tem vezes que a Bíblia vem e nos repreende mesmo. E quem nos corrige, quantos já foram corrigidos pela palavra? Às vezes é mais fácil, Deus faz direto pela palavra, mais difícil se Ele usa um irmão, né? Para te corrigir, mas nós precisamos de correção. Para educação na justiça. Essa palavra justiça é uma lacuna em português. No grego, no inglês e muitas outras línguas tem dois conceitos, e tem duas palavras no grego, todas as duas são traduzidas justiça. Mas uma dessas palavras fala de justiça mesmo, tratamento igual diante da lei, imparcialidade, aquele tipo de coisa. Mas a outra palavra, que em inglês, para quem fala inglês, é righteousness, é justice e righteousness. E o equivalente existe no grego também. Esta palavra righteousness está falando de uma pessoa que é transformada de dentro para fora ao ponto de alinhar
com a natureza de Deus. Nas palavras de 2 Pedro, ele fala, ele descreve lá de forma muito linda a atuação da graça de Deus em nossas vidas. Ele nos dá tudo o que nós precisamos para a vida e piedade. Aí vai, sobre as grandes e muito preciosas promessas, e depois falar através das quais nós nos tornamos co-participantes na natureza divina. Essa é uma obra do Espírito em nós e usa a palavra para efetuar essa transformação, né? Então, educação na justiça é aquele tipo de coisa. Não é só para você aprender a interpretar leis. É para você ser transformado pela presença de Deus na sua vida, ao ponto de você mudar de dentro para fora e se tornar um co-participante na natureza divina. Forte a palavra, né? Então, a Bíblia é para isso. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se você quer ser qualificado e equipado para praticar toda boa obra, quantos querem? Você gostaria de ser habilidoso com a palavra? Isso não vem por estudo teológico, não vem por diploma, não vem por nenhuma disciplina acadêmica ou nenhum exercício mental. Paulo chega a falar sobre a futilidade de nossos pensamentos. Não é que não podemos estudar ou aprender as coisas, a ignorância não é nada boa, né? Mas é que não devemos esperar de disciplinas acadêmicas que vamos ser qualificados para transformar, para ser dispenseiro da graça de Deus. É outro processo. E é um processo da palavra de Deus enxertado em nós. Quando é aplicado às nossas vidas de maneira poderosa, espiritual, sobrenatural. Então, a Bíblia fala primeiro sobre as Escrituras como inspiradas por Deus, né? Muito importante. Mas fala da palavra de Deus também em outro contexto, em João capítulo 1, a partir de versículo 1. No princípio era o verbo, eu já ouvi até pregações sobre isso, fala, não, a Bíblia usa a palavra verbo aqui porque é muito ativo, aqui é o espírito de criação. Não tem nada a ver não, viu? A palavra que é usada no original é logos. Em todo outro lugar que tem palavra logos é traduzido palavra. Aqui ele traduz verbo. Sabe por quê? Senão, você tem um problema no segundo versículo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio. E não pode se referir a Jesus como ela, entendeu? Seria errado, especialmente hoje em dia, né? É um problema da gramática. Então, eles usaram um verbo. Mas eu vi uma tradução outro dia que eu gostei. Fala assim, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra ela era Deus. Ele, vírgula, a palavra, vírgula, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E vai, quase todo o primeiro capítulo de João vai assim. É bonito demais esta passagem. E é outra expressão da palavra de Deus. O eterno Logos, que é Jesus. Fica muito evidente depois nessa passagem. E, irmãos, é muito importante você não ir ao documento, que são as Escrituras,
sem ser acompanhado pelo Logos eterno, que é Jesus. A palavra de Deus vive para nós através do envolvimento do Logos eterno, quando estamos nos engajados com a palavra. Então, sempre convida Jesus para estar contigo quando você vai para a Bíblia. Jesus, quando ele prometeu o Espírito Santo, ele falou assim: o Pai enviará o Espírito Santo e ele... O que é que ele ia fazer lá? O que é que Jesus falou? Ele te ensinará sobre todas as coisas. Eu acho que são todas as coisas mesmo. Eu gosto de arco e flecha, né? Eu acho que é porque minha avó era índia, mas eu sei que vocês não vão acreditar que eu sou dolorosamente branco, mas é verdade, né? O povo ximarico, que não existe mais porque acharam ouro nas terras deles e mataram todos eles. E acho que era tataravô, não sei, estava morando com um inglês na época e não foi morto. Mas, de qualquer forma, eu gosto de arco e flecha. E quando eu comecei a me envolver com arco e flecha, tinha uma empresa chamada Matthews Bow, era uma empresa, né? E é Matt McPherson, o fundador e dono. Aí um dia eu vi no YouTube que tinha uma entrevista com ele e eu já estou interessado em arco e flecha, né? Então eu fui lá ver. E é um jornalista qualquer entrevistando. E no fim da entrevista sobre a tecnologia de arco e flecha e tal, ele pergunta: Matt, eu tenho uma pergunta. Ele disse: pois não. Você tem mais de 100 patentes em seu nome, ninguém tem isso hoje. Como você conseguiu? Ele disse: você quer saber mesmo? E o jornalista insistiu. Então ele disse: tá bom, você pediu, então eu vou te falar. Ele disse: eu conheço a pessoa mais criativa no universo. E ele escreveu para mim um livro para mim, e nesse livro ele fala: se eu pedir, ele me ensinará sobre todas as coisas. Então, quando eu tenho um problema que eu não sei resolver, eu levo para ele e eu peço para ele me ensinar, e ele me ensina e sai outro patente. Matt McPherson é crente. E ele aprendeu que Deus ensina ele até sobre arco e flecha. Deus te ensinará sobre sua vida e sua caminhada com Jesus, mas te ensinará sobre sua profissão também, te ensinará sobre sua família, te ensinará sobre a sua própria vida emocional e espiritual. Ele te ensinará sobre todas as coisas. Quantos creem? Amém. É isso mesmo, ele faz isso, mas você tem que deixar a palavra viver. Quando Jesus prometeu o Espírito Santo, ele podia ter dito: ele enviará o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo mover, você vai sentir muita alegria. Mas ele não falou assim. Foi assim que a gente fazia na minha faculdade. Quando a gente queria sentir bem, buscávamos um mover do Espírito para, né, ter uma alegria mais. Quando queríamos aprender, nós colocávamos o Espírito de lado e tiramos nossa caixa de ferramentas que nós aprendemos em nossa educação formal sobre como pensar sobre as coisas. E, na verdade, a faixa de ferramentas vem do iluminismo, que é um movimento cético. Não são bem adaptados para você ter uma experiência na palavra de Deus. Aliás, são contrários a isso. Então, a gente não levou a sério o que Jesus falou. Nós achávamos que o Espírito Santo era para sentir algum arrepio. Mas Jesus enfatizou o cógnito. Ele lhes ensinará sobre todas as coisas. Ah, que nós pudéssemos ter uma igreja
que diariamente estava na palavra, pedindo para o Espírito Santo nos ensinar através dela. Traz uma transformação. E eu não falo isso assim, apenas tentando ser otimista. Eu já vi isso acontecer em escola após escola após escola, onde ensinamos essas coisas e aplicamos, e pessoas são transformadas permanentemente no seu caminhar com Jesus. Aí tem uma terceira expressão da palavra de Deus, só um pouco mais sobre esse. Eu fui ensinado na faculdade de ir para o texto bíblico como um analista. Então, eu ia pelo texto procurando verdades proposicionais, que é uma maneira mais complicada de dizer ideias. Vocês sabem que acadêmicos fazem isso, né? Eles criam um vocabulário especializado que protege a profissão deles. Mas muitas vezes você pode expressar a mesma coisa com palavras bem mais simples. Então, eles falam verdades proposicionais. Parece ser importante, né? Mas o que quer dizer? Ideias. Então, eu ia para o texto bíblico procurando ideias, para eu arrancar do fluir da narrativa bíblica e colocar em meu sistema de pensamento teológico. Nesse processo, matava alguma coisa. Nós não devemos chegar à Bíblia como quem vai analisar, interpretar e sair com um veredito sobre a Bíblia. É arrogância isso. Como servo de Jesus, eu devo chegar com uma postura de profunda humildade, consciente do privilégio que é ter a palavra de Deus nas minhas mãos e pedir com toda humildade que o Senhor venha a me ensinar. Eu estou lá como para aprender, não para interpretar, para formar opiniões e passar sentenças sobre a verdade. Mas tem o terceiro lugar que fala da palavra de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 3, a partir de versículo 3, estando já manifestos... Não, vou começar com o versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrito em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzido pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Que passagem, né? Quantos gostariam de ser uma epístola, uma expressão da palavra de Deus para uma geração perdida? Eu tenho quase 10, pastor. Está ótimo. Quantos querem poder abrir sua boca e falar sobre Jesus com unção e ver fruto? Ok, agora a gente... eu imagino, sempre comigo o contexto é missão, né? Mas eu imagino um jovem lá debaixo de uma mangueira lá no mato, e ele abre a Bíblia e fala: Deus, vem me ensinar. Oh, Espírito Santo, me traz instrução. Eu estou aqui suplicando. Eu não sei quase nada sobre quase tudo. Eu preciso do seu ensino. E com grande humildade ele pede ao Senhor ensiná-lo. Eu confesso uma coisa para os irmãos. Na minha imaginação espiritual tem muito raio laser. Né? Eu penso em Moisés lá no Monte Sinai. Eu já fui lá no Monte Sinai. É pedra mesmo. E ele lá, e Deus fala: tá, eu vou escrever o 10 mandamentos para você. E vem um raio laser do céu e corta as tábuas. Cai as tábuas lá no chão.
Depois esse é vermelho. Depois vem um verdinho e começa a escrever os 10 mandamentos. Parece aquelas primeiras impressoras, dot matrix, né? Você lembra como é o barulho dele? E sai os 10 mandamentos, né? Então, eu tenho raio laser na minha imaginação espiritual. Então, eu penso nessa pessoa em algum canto sozinho, abre a Bíblia e fala, Deus me ensina, e vem o raio laser. Eu não sei porque nós chamamos de hora quieta, não. Porque é muito cheio de ação e poder. E começa a escrever no coração daquela pessoa a palavra de Deus. E ela está no processo de transformação, se tornando uma carta viva, dispenseiro da graça de Deus. Isso pode acontecer com todos nós. E podemos ver revoluções espirituais em nossas cidades e através de nossos missionários nas nações. Uma vez, eu estava muito cansado. Eu comecei a achar que talvez eu estivesse doente. Então, eu estava orando a Deus. Eu disse, Deus, estou muito cansado. Será que eu estou doente? Ele falou, Jimmy, olha a sua agenda nos últimos 90 dias. Então, eu fui e olhei. Em 90 dias, eu tinha passado 30 noites no ônibus. Então, eu tinha 2 noites na cama, e geralmente uma cama estranha, e uma noite no ônibus, assim, por 90 dias. Aí eu, aliviado, falei, assim, eu não estou doente não, eu estou cansado mesmo. Né? Mas quando eu fiz essa oração, eu estava em Porto Alegre. E chegou o dia de voltar para Minas. Eu morava em Contagem, grande BH, né? Então, viajei a noite toda de Porto Alegre até São Paulo. Naquela época, só tinha uma... como é que chama? Os ônibus. Sabendo, a trauma é tão profunda que eu esqueci até o nome. Um rodoviário, né? E era Tietê. Não era nada turístico. Então, chegando lá de manhã, eu estou dentro do ônibus de Porto Alegre, orando, Deus me dê um lugar nesse ônibus, reserve para teu servo, Senhor, o lugar certo nesse ônibus, que eu sabia que tinha um ônibus, pela aviação cometa, que ia de dia para Minas. Se eu não achar lugar naquele ônibus, vou ter que ficar o dia todo lá para passar mais uma noite no ônibus. Eu estou orando. Eu desci do ônibus, eu corri lá para o guichê. E, maravilha dos maravilhas, eu consegui um lugar no ônibus. Então, eu vou achar um ônibus e subir. Quando eu cheguei ao meu lugar, a primeira coisa que eu vi era um tênis vermelho, desses de pano, de meio alto, né? Depois se tornou estiloso, mas naquela época era apenas barato. Né? E a perna que saía do tênis era assim. E meu olho foi seguindo aquela perna para cima e foi aumentando, como as pernas costumam fazer. E lá estava sentado no lugar dele, e a maior parte do meu lugar, um homem enorme de gordo. Eu não tenho nada contra os gordos. Quem sou eu, né? Eu não vou gozar dos gordos. Eu só estou dizendo que não tinha espaço. Né? Mas era meu lugar, então eu virei, entrei, parecia rolho entrando em garrafa de vinho. E nós começamos a sair de São Paulo e já estava esquentando o dia. E tinha 9 horas para chegar em BH. E todo o meu lado esquerdo estava envolvido em carne quente, úmida e gelatinosa. E eu estou tentando me encostar mais para o corredor, mas não está adiantando nada. E eu fiquei bravo. Eu estou lá, ônibus que não presta. E Deus chega e fala, Jimmy, o que você está fazendo? Eu disse, Deus, eu estou no ônibus, né? Viajando.
Ele disse, mas você não orou para ter um lugar? É, Senhor, mas eu pedi um lugar certo. Ele disse, quando você pediu o lugar certo, você estava pensando no seu próprio conforto ou nos meus propósitos? Senhor, mas eu estou cansado. Olha aqui. Ele disse, Jimmy, para de pensar de si mesmo. Eu quero que você fale com este homem, eu tenho propósito aqui. Eu quero que você fale 3 coisas com ele. Primeiro, fale com ele que você não está aqui por acaso, que eu te enviei como mensageiro pessoal para ele. Segundo, fala com ele que eu nunca desisti dele. Terceira coisa, fala com ele que eu ainda o amo e o desejo. Eu virei para o homem, eu não sorri, eu não dei bom dia, eu estava bravo ainda. Eu virei para ele e disse, olha, o seguinte, Deus disse para te falar que eu estou aqui como mensageiro pessoal, que Ele te enviou pessoalmente a você. Ele me olhou com os olhos grandes, deve ter pensado que sentou do lado de um doido, né? Essa é a primeira coisa, eu falei. Segunda coisa, Ele nunca desistiu de ti. E a terceira coisa, ele ainda te ama e te deseja. E esse homem começou a chorar. E chorou, e chorou, e chorou. Eu estava pensando, o que é que eu fiz, né? E tudo estava ficando mais quente e úmido. Quando ele podia falar, ele virou e disse, olha, você não tem como saber disso, mas eu vim a São Paulo para consultar com os melhores cardiologistas do Brasil, ver se eles podiam me ajudar. A conclusão é que não podem me ajudar. Não tem solução ao meu problema cardíaco. Até 7 anos atrás, ele disse, eu andava com Jesus, mas 7 anos atrás tinha algo no mundo que eu queria, porque eu queria. Eu virei as costas a Jesus, excluí ele friamente da minha vida para ter o que eu queria. Eu achava que agora que eu estou em apuros, eu não podia voltar para ele depois da maneira que eu tratei. Mas se ele te mandou aqui como mensageiro pessoal para falar comigo, e se ele nunca desistiu de mim, e ele ainda me ama, ainda me quer, então vou andar com ele o resto dos meus dias aqui na terra. Quantos querem ver coisas assim acontecer? É para todos nós, não é uma função de personalidade, não é uma função de temperamento, não é ser tímido ou ser mais ousado, é um fruto do Espírito que aplica a palavra de Deus, escreve ela em nosso coração, e nesse processo transformador nós nos tornamos cartas vivas, escrito pelo Senhor em nossos corações. A dinâmica espiritual não é a mesma dinâmica acadêmica, é diferente e é poderoso. Uma vez eu era presidente da Jocum Mundial, né? E eu viajava demais. Eu vivia exausto, com mudanças de fuso horários e tal, porque era o mundo todo. E uma vez eu cheguei de uma dessas viagens, 1h. Quando eu chegava de dia, a base lá em Minas fica mais que 1 hora do aeroporto. Quando eu chegava de dia, meus amigos disputavam a oportunidade de vir me buscar no aeroporto, porque eles gostavam de me alugar o ouvido no caminho para casa, né? Mas já que essa vez era 1h, sabe o que eles fizeram? Acharam o jocumeiro mais novo que tinha um carro e falaram, você vai buscar Jimmy, que era 1h. Né? Então eu cheguei, ele tinha que ter até placa, porque nós não nos conhecíamos.
Ele me achou e entramos no carro e começamos a andar rumo à base. Ele virou para mim e disse: já te contaram sobre minha família? Eu disse: não sei nada sobre sua família, não. Ele disse: ele disse: eu posso te contar? Eu disse: pode, vamos passar o tempo, eu quero ouvir. Ele disse: meu avô era engenheiro, trabalhava numa metalúrgica aqui em BH e ganhava bem. Mas ele tinha um problema de jogo e o salário dele acabava não chegando em casa. Ele pedia no jogo. Então, ele ganhava bem e a família passava necessidade. Isso era meu avô, o menino disse. E meu pai cresceu, o filho do meu avô, ele cresceu ressentido com isso. E desenvolveu umas atitudes de rebeldia, de amargura, de ódio. E dessa realidade, dentro dela, ele formou amizades com as pessoas erradas. Alguns eram usuários de drogas, ele começou a usar drogas, e finalmente ele tinha que vender para financiar as drogas que ele queria consumir. Ele virou traficante. E ele era preso, solto, preso, a vida dele era uma bagunça. E ele estava na esquina, onde ele era seu ponto de vendas, e veio na cabeça dele um pensamento que ele não conseguia se livrar, virou obsessão mesmo. Que ele tinha que ir na igreja que tinha naquele quarteirão, tinha uma pequena igreja lá, e veio martelando a cabeça dele: fecha isso e vai lá no culto, fecha isso e vai lá no culto. Ele resistiu por um bom tempo, mas finalmente não resistia mais. Ele fechou o ponto de vendas e foi lá no culto. Quando ele entrou, já tinha acabado o louvor e tal, estavam apresentando o pregador da noite. E o pregador da noite pregou sobre perdão. E Deus veio e iluminou o entendimento dele, e ele entendeu. A vida dele estava daquele jeito por causa do ódio e amargura e ressentimento que ele guardava contra o pai dele. Então, no fim do culto, ele caiu de joelhos e se arrependeu. E Deus tomou ele. E ele nasceu de novo naquela noite. E ele saiu daquele culto, ele parou de vender drogas, se inscreveu e foi para seminário e se tornou pastor. E esse jogo comigo me falou: meu pai é pastor hoje, e eu sou missionário. E tudo começou naquela igrejinha, naquela noite. E eu disse: muito obrigado por me contar. Que história maravilhosa de uma transformação de uma família toda. Ele disse: mas eu não te contei a melhor parte ainda. Eu disse: qual é a melhor parte? Ele disse: você foi o pregador naquela igreja, naquela noite. E eu quero que todos nós possamos ter essas histórias para contar. Eu quero ver Arapongas transformado. Eu quero ver 10 vezes mais missionários saindo de Arapongas para as nações. E a cidade aqui transformada em nome de Jesus. Mas isso não depende de uma ou outra grande estrela. Na verdade, eu acho que não existem grandes homens de Deus. Existem homens e mulheres normais que sabem se submeter melhor a um grande Deus. E ele se manifesta através delas. Ele pode se manifestar através de você também. Mas para isso nós temos que viver no contexto da palavra viva, poderosa e eficaz. Né? Jesus disse assim: se permanecerdes em mim, mas ele não deixou ali como apenas uma impressão mística. Ele continuou: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós,
pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Eu creio nessa igreja como um corpo unido em Cristo, e cada indivíduo uma carta viva, escrita pelo Senhor. Amém.